Deus tinha um maná para de manhã e, e foi muito bom. Foi muito bom. Mas agora à noite eu quero dar continuidade ao que nós estamos falando sobre famílias. Amém? É a primeira vez de vocês? É? Não? É a sua primeira vez? Não? De quem é, Rogério? A primeira vez? Eram elas? Não são elas? Ah, era elas, mas não é a primeira vez. Tá, obrigado, Rogério. É que o Rogério falou, pastor, tem duas mulheres que é a primeira vez lá, e eu pensei que eram vocês. É a segunda vez, viu, Rogério? Amém. Voltaram. É você que não viu a primeira, né? É. Desculpa qualquer coisa, tá? No final do culto eu já vou pedindo antes. Desculpa. Não, não é sobre isso, não. É do meu jeito de falar. Porque de manhã eu tava assim, bem agitado com algumas coisas que estão acontecendo, que, que, que eu sei que vão acontecer. Nós estamos nos preparando para. Não tem nada a ver com, ou melhor, difícil falar que não tem nada a ver com o Mike, mas tem a ver sim, porque ele vai ministrar sobre isso. Mas não tem nada a ver com essa data, né? Do dia 11, 12, 13, 14, 15. É que isso será um marco também, porque o Mike estará conosco e vai ministrar sobre isso. Mas nós estamos nos preparando, estamos entrando num avivamento. E nós precisamos levar um pouquinho mais a sério as coisas. Um pouquinho mais a sério. Semana passada eu não estava aqui com vocês, nem no sábado, nem no domingo, né? E já fiquei sabendo que foi bênção. Hoje um casal de manhã veio me procurar, falou assim, pastor, agradecendo a palavra de hoje, do que eles tinham recebido, porque foi bem forte que foi ministrado hoje de manhã, foi bem forte. Eu confesso que eu estou ainda meio. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim sobre a palavra da manhã, não só agradecendo, mas testemunhando. E esse casal veio me agradecer. Pastor, obrigado. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava me alinhar nisso. Eu falei, amém. Glória a Deus. E aí falaram assim, a semana passada foi sobrenatural. E eu falei, glória a Deus. E, e a mulher do casal, né, a mulher começou a encher o olho de lágrimas e falou assim, eu saí daqui renovada semana passada. E virou para mim e falou assim, pastor, olha o que trouxe paz ao meu coração. Falou assim, pastor, o seu trabalho está bem feito, você está deixando um bom legado. Ai, me deu um alívio tão grande, queridos. Eu posso morrer em paz. Sabe aquele descansou em paz? Eu posso morrer em paz. Porque são nessas situações que a gente percebe que a igreja tem que estar preparada e avançando. E não dependendo de homens. Não depende de homens. Esse ministério não depende de mim, esse ministério não depende de homens. Nós precisamos sim de uma referência, precisamos, né? Eu sei que o meu trabalho não é em vão. Aquilo que eu vivo em casa, aquilo que eu me movo. Hoje a Dani virou para mim e falou assim, você está bravo? Eu até dei uma parada para pensar. Eu falei, não, bravo eu não estou não. Eu estou quieto, eu estou sério. Eu estou com um monte de coisa na cabeça. E de fato não estava bravo. Mas é um tempo de um pouco mais de seriedade. Não que eu não brinque, não tem nada a ver com isso. Só que exige um pouco mais de seriedade da nossa parte. Sabe por quê? Porque famílias estão em jogo. A sua família está em jogo. Nós não estamos aqui lutando por um prêmio. Nós não estamos aqui lutando por seguidores. Nós não estamos aqui querendo reconhecimento. Nós queremos salvar as famílias. Salvar as famílias. Nosso propósito é que você seja preparado para salvar a sua família. Como diz ali
né? Aquilo que eu até falei a semana passada, é promessa, estava sobre Abraão, se cumpriu em Jesus e agora recai sobre nós. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E através de você, as famílias da terra serão benditas. Você precisa ser uma bênção nessa geração. Não só para a sua família, mas para a família do seu vizinho, para a família do seu colega de trabalho. Você precisa se manifestar como filho e ser uma bênção. Amém? Nós precisamos levar com mais seriedade. As coisas estão acontecendo. Queridos, estão acontecendo. Eu estava vendo uma cena que faz um tempo que eu não vejo. E eu orando aqui, estava vendo pessoas endemoniadas sendo libertas. Prepara teu coração, prepara tua cabeça, tua mente. Os cativos serão libertos desse lugar. Pessoas manifestarão demônios e nós expulsaremos, as pessoas serão libertas em nome de Jesus. Isso faz parte, querido, faz parte do que Deus quer fazer. Você vai ver milagres, sinais, coisas sobrenaturais acontecendo. Porque Ele faz, Ele fez, Ele faz e vai continuar fazendo. Deus vai continuar fazendo. Aquilo que Ele prometeu lá atrás, vale para nós ainda. E vai valer para os nossos filhos. Ah, até quando? Até quando Ele voltar. Até quando Ele voltar. Nós veremos sinais sobrenaturais. Amém? Abre a palavra aí em Cantares. Semana passada, eu e a Dani fomos para Rio Preto ministrar lá. No sábado, a Dani ministrou para as mulheres e eu ministrei para os homens. E no domingo, eu ministrei de manhã e à noite. Foi um tempo tremendo, né? Eu no carro falei que a gente no carro estava orando e chorando e gritando. Foi um tempo maravilhoso na estrada. Foi Deus que guiou o carro, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo. E você imagina, eu e a Dani abraçados no carro, chorando, orando, chorando. E o carro estava indo. Aquela pista é bem reta, né? Coloquei no piloto automático e fui embora, chorando. E uma coisa Deus colocou no meu coração, que meu ministério, ou o nosso ministério, estaria sendo renovado naqueles dias. E eu quero um dia falar melhor sobre isso, porque de fato meu ministério foi renovado. Naquele final de semana, ou melhor, no final de semana passado, nós vivemos experiências onde o nosso ministério foi, não sei se a palavra certa é restaurado, porque não tinha nada quebrado, mas foi renovado, Deus trouxe um renovo para nós, um bálsamo naquele lugar, e voltamos assim, bem avivados nisso. Eu quero que você entenda que tudo isso faz parte do processo. Faz parte do processo que nós estamos vivendo, né? É uma igreja onde eu consagrei aquele pastor, aquela igreja está uma bênção, está bem demais. Foram várias experiências que nós vivemos. Mas uma situação que a Dani durante a semana retrasada, ela falava para mim, ela falava assim, eu ainda não sei o que eu vou pregar direito. E aí a gente ficou conversando sobre isso durante a semana retrasada, antes do sábado, né? E a gente ficou conversando bastante sobre alguns assuntos, algumas situações. E eu falei para ela assim, eu falei, Dani, tenta do meu jeito. Cada um tem um jeito de ministrar, né? Eu falei, Dani, tenta do meu jeito. Ora, não fica nervosa, não. No sábado de manhã a gente vai viajar e a gente conversa sobre a sua ministração da tarde. Você imagina o que é para a Dani viver isso? Gente, o pastor Lucas, eu falo para ele, Lucas, dá para você pregar quarta-feira, 3 dias antes? Ele, vai avisar agora? Mas você é maluco? Avisar agora? Como assim, pastor?
Aí a semana retrasada eu virei para ele no domingo, falei, eu tinha até esquecido o que eu ia te falar. Eu ia acabar deixando para cima da hora. Lembra que eu te encontrei? Eu falei, cara, eu preciso te falar alguma coisa. Lembra? No domingo? Aí eu falei, pastor, eu preciso te falar alguma coisa, eu esqueci, cara. Eu não lembro o que eu ia te falar. Ah, lembrei, você vai ministrar domingo que vem. Mas isso é coisa que se esquece. Eu ia deixar para falar em cima da hora, para ver se ele estava preparado mesmo. Falei, agora você não reclama, que eu estou te avisando uma semana antes. Mas cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito. E eu falei, Dani, vamos tentar. Sábado de manhã no carro a gente conversa. E foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Só que eu atrapalho, né? Eu lembro que chegou num momento e eu falei assim, Dani, espera um pouquinho. E ela falou, não, o que foi? Aí eu, nada. Falei, nada, esquece. E ela esqueceu. Se tem uma coisa que a Dani não é curiosa. Ela não é curiosa. Dani, não, esquece. Eu vou acabar atrapalhando a sua ministração da tarde. E ela não perguntou o que era, eu não falei, e ela terminou a ministração e eu peguei um feedback das mulheres, foi maravilhoso. E é uma palavra que eu quero que ela ministre aqui. Não é minha, não tem nada a ver comigo, tá? Mas é algo que Deus colocou no nosso coração. E ainda tinha hora que eu falava para ela assim, Dani, deixa eu ministrar. Pensa numa sede. Eu falei, será que não pode, Dani? Deixa eu ministrar, eu quero ministrar. Isso é muito poderoso, o que nós estamos conversando aqui no carro, essa palavra é muito poderosa. Enfim, ela ministrou, eu sei que foi bem. E terminou, e ela não perguntou. O que você ia falar? O que você tinha para falar? E eu também, falar para vocês, eu não tinha por que falar, e não que eu tenha esquecido, mas eu deixei passar. Chegou antes de ontem, eu fiquei sabendo que nós saímos do inverno e entramos quase no inferno, né? Porque, misericórdia, mais para inferno do que primavera. Que calor é esse? Né? Saímos do inverno e entramos na primavera. Primavera. Não tem nada de inferno, não vai entrar no inferno coisa nenhuma, não, mas tá calor, tá? E aí entramos na primavera. Foi antes de ontem, é isso? Alguém sabe dizer? Ontem era inverno e hoje já é primavera. Foi nessa madrugada? A sexta era inverno. E aí ontem já virou primavera. Legal. E aí eu estava conversando com alguém, eu acho que foi até em Araçoiaba que eu estava conversando sobre isso. Isso, foi com 2 caras de Araçoiaba, sobre a primavera, estava falando do calor, porque eu nunca passei calor na igreja de Araçoiaba, e estava calor. Falei, rapaz, e aí a gente estava conversando sobre isso, sobre primavera, sobre o tempo, né, como está, o clima. E aí, quando eu falei primavera, eu lembrei dessa palavra. Eu lembrei que eu ia atrapalhar a Dani, mas não, eu vou usar só um versículo, eu não vou fazer a ministração que a gente estava conversando, é só um versículo para você entender onde isso se encaixa na nossa família. Amém? Cantares, capítulo 2. Não. Isso, 2. Temer porque... Verso 11. Não. Ixi, está acontecendo. Verso 15. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Eu preciso tirar esse versículo de todo esse contexto aqui de Cantares. Senão a gente acaba entrando numa linha muito extensa. Mas ainda assim, eu não quero ministrar nenhuma heresia para você. E eu quero falar daquilo que é realidade. E já lembro de ter comentado alguma coisa sobre isso, ter falado alguma coisa sobre isso há muito tempo atrás, né? Sobre essas rapozinhas, sobre isso que estraga a vinha. Mas a palavra de Deus ela é muito específica aqui, que diz assim, ó, pois as nossas vinhas estão floridas, vinhas floridas. E aí você entende por que eu entrei na primavera. E você imagina as mulheres ouvindo uma palavra
porque era o chá da primavera, e ainda estava no inverno, né? Mas era o chá da primavera, e eu lembrei dessas flores da vinha, mas lembrei da raposinha, e talvez fosse uma palavra um pouco dura para as mulheres, porque o significado de raposinhas aqui não é um significado muito legal, não é um negócio muito agradável. Aqui a palavra do Senhor, e não só aqui, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, mas a palavra do Senhor fala que nós temos que tomar cuidado com esses filhotes de pecado, ou esses pecadinhos, ou essas situações que estragam as flores da vinha, que é aquilo que antecede o fruto. Eu não sei se você já viu alguma árvore que dá uma florada para dar, depois da florada vem o fruto. Eu não sei se você já viu isso, já presenciou isso, mas a gente lá em casa tem muita fruta, muita coisa. E cada época tem uma florada nova. E a gente vê as flores assim, numa mangueira, por exemplo, muita flor. E de repente bate aquele vento e derruba um monte. E aí você imagina, rapaz, se ficassem todas essas flores, a árvore não aguentaria de tanta manga que ia dar, né? E aí você vê, e você começa, pé de limão a mesma coisa. Você começa a participar do processo ali, né, da natureza. A natureza vem lá, a flor, e depois da flor vem o fruto. A flor é uma preparação, é um momento da árvore ali preparada para o fruto. No processo da flor tem toda a questão da abelha, da polinização, que é outra coisa que eu amo também. Nós temos abelha também lá em casa. Temos quantos? 3 caixas. 4 caixas. A Bia tem uma. A Bia tem uma caixa de abelha, que embora a gente não pegue mel, mas ela faz esse processo de polinização. Na flor acontecem vários processos, e eu não quero me atentar ou parar nesse processo, mas é um processo lindo, é um processo que Deus preparou para a natureza, para que tudo acontecece de forma orgânica, né? Todo mundo trabalhando, todo cuidado, o clima, o ambiente, o local, onde é, a terra, tudo isso coopera para que saia um bom fruto, para que dê um bom fruto, para que o final dessa história seja um final maravilhoso. E aqui a história é a seguinte: cuidado, ou melhor, peguem essas raposas, essas raposinhas, porque elas estão estragando a vinha, e está numa fase muito delicada. Está na fase das flores. E isso é só para quem tem contato mesmo com a árvore, quem tem contato com o processo. Realmente, se você encosta numa flor, ela é muito delicada, você pode tirar ela com muita facilidade. O fruto já não é assim. A flor, se você chacoalha o galho, já é perigoso a flor cair, e ali já não tem mais fruto. Se você vê a velocidade que a abelha bate a asa para ela chegar ali com delicadeza, porque a abelha... Luiz também tem abelha, né, Luiz? Mais de uma caixa. Luiz tem abelha até umas horas. A delicadeza que a abelha vai lá e ela encosta, porque ela precisa fazer um processo divino. É delicado, mexer com a flor é algo delicado. E aqui a palavra de Deus fala assim: cuidado com as raposinhas. Cuidado com esses bichinhos que parecem inofensivos. Cuidado com aquilo que te atrapalha. Volta lá para Hebreus capítulo 12, que eu insisto. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Livrem-se. Livremos-nos, pois, daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Não fica bajulando, adulando, cuidando, alimentando o inimigo. Não fica aumentando o volume dessas músicas malignas. Não fica gastando seu tempo com
com séries malignas. Não fica gastando, jogando conversa fora com aquilo que não edifica. Ah, pastor, mas eu estou evangelizando. Isso aí edifica. Faça a sua parte. Tome cuidado, mas faça a sua parte. Mas tem muita coisa que não edifica. E perde tempo com um monte de coisa que não edifica. Essas raposinhas entram na nossa vinha, destroem as flores. E meu irmão, ela não precisa nem derrubar a vinha. Basta derrubar as flores, que não tem mais uva. Basta derrubar a flor. Não precisa destruir tudo não, arrancar lá, igual eu infelizmente já vi muita invasão do MST, né? Que vão lá com os tratores. Esses tempos atrás eu vi numa plantação de laranja, triste, eles cortando lá os pés de laranja. Não precisa disso não. Derruba as flores. Deixa a vinha lá. Derruba as flores que não tem mais fruto. Aquele serzinho bonitinho, né? Aquele serzinho bonitinho e carnívoro, ele derruba, destrói a vinha. Ele destrói a vinha. A arruaça que ele faz destrói o processo, o meio do processo. Deixa eu te falar um negócio. A flor não é o fim. Eu teria várias coisas para falar, até em cima daquilo que eu queria colocar para a Dani ministrar para as mulheres. A flor não é o fim. A flor faz parte do processo. O fim é o fruto. O fim é o fruto. A flor não é o fim, mas é lindo. O processo é lindo. A gente estava voltando de Rio Preto, falando sobre a flor de mandacaru. Alguém já viu a flor de mandacaru? Alguém conhece a flor de mandacaru? Ela é linda. Ela é linda. E quando você vai lá no sertão e você vê o mandacaru, e quando você vê a flor, você fala assim, como pode de um negócio desse aqui, que assim, expressa essa sequidão aqui do sertão, e sai uma flor tão linda. Uma flor tão linda, mas ainda é o processo. É o processo. Nós não podemos parar no processo. O teu investimento na tua família, o teu investimento na tua casa, o teu investimento com a conversão, com a cura, com a libertação, com a restauração do seu casamento, com a salvação dos teus filhos, seja lá de quem for, o teu investimento é um processo. Ele chega no tempo da florada, mas você tem que continuar tomando cuidado. Porque se você olhar uma árvore cheia de flor, uma árvore frutífera, cheia de flor, e falar assim, esse ano a colheita vai ser maravilhosa. E se você não tomar cuidado, vem ali um vento forte, uma chuva de granizo, alguma coisa, aquelas flores caem e não sobra um fruto. Porque o final do processo não é a flor, é o fruto. O final do processo não é a curiosidade do teu marido, dos teus filhos. O que você ouviu no culto hoje? Deus está fazendo um avivamento. Não, é o processo, calma. Calma. O importante é a restauração do teu casamento, o importante é a libertação do teu filho, o importante é a cura dos seus pais, o importante é a salvação de toda a sua família. É o final, é o final. Não fica iludido com choradeira, não. Fica iludido com choradeira, não. Você vai chegar em casa, vai encontrar lá alguém chorando. O que aconteceu? Não sei, deu um calor no meu peito, de repente me deu uma tremedeira, e aí eu senti meu coração bater. Meu irmão, faz eletrocardiograma, deve estar tendo um infarto. Não se ilude com essas coisas, não. Isso é emocional. Isso é emocional. O que me convence é conversão. Bebia e não bebe mais, mentia e não mente mais, roubava e agora trabalha. O que a tua família vai viver é o processo completo. O que Deus quer fazer na tua família é o processo completo, é já o fruto. Não fica iludido com a beleza da flor, mas não descuide. Porque se as raposinhas entrarem na vinha, elas vão derrubar a flor e não vai ter fruto. Você olha a flor, ai que bonitinho.
Agora acho que dá para descansar. Não descansa, porque tem muita coisa que nos atrapalha, que vão arrancar a flor, e se arrancar a flor não tem fruto. Isso que não tem nada a ver, esse bichinho bonitinho é destrutivo. A fofoca, maledicência. Não, uma crítica construtiva, meu amor. Crítica construtiva aonde? Protege sua esposa, protege seu marido, protege seus pais, honre seus pais. Cuidado com essa geração que tem colocado para nós uma condição que te dá liberdade para fazer o que quiser, com quem quiser, a hora que quiser, e não pode ser assim dentro da sua casa. Não pode ser assim dentro da sua casa. A raposa simboliza pecado. A raposa aqui simboliza o pecado. E você não pode permitir isso. Você é responsável. Você é responsável pela sua vinha. Repete comigo, eu sou. Os que assumem isso. Você sabe o que eu vou falar. Você sabe o que eu vou falar. Fala assim, eu sou responsável pela minha vinha. Eu vou cuidar. Você vai cuidar da sua vinha. Abre aí em Neemias. E aqui fala de uma raposa de novo. Eu vou falar um negócio para vocês. Tá aí um livro que eu leio bastante. E hoje eu estava lendo Neemias. Chegou uma hora, não quero aqui me aparecer para ninguém não. Chegou uma hora eu comecei a orar em línguas. E eu parei de ler. Tamanho poder daquilo que Deus expressa nesse livro de Neemias para o tempo em que nós estamos vivendo. Eu comecei a ler orar em línguas e eu estava tomado. Igreja, se prepare. Igreja, se prepare. Era muito importante que você ouvisse a ministração de hoje de manhã. Se prepare. Nós estamos num momento crucial para aquilo que Deus quer fazer e vai fazer no nosso meio. Você será tomado pelo Espírito. Tomado pelo Espírito Santo. E eu lendo Neemias, vamos ler aí o capítulo 4. Eu não vou ler tudo, não. Mas olha só. Neemias, olha para mim aqui. Desculpa. Talvez você não saiba nem quem é Neemias. Eu estava falando que, eu li aqui que quando o Sanbalate soube que estava reconstruindo, eu falei, peraí, deixa eu falar. Neemias estava reconstruindo Jerusalém, reconstruindo os muros de Jerusalém. E essa parte é a parte, para mim, a mais importante nesse momento aqui, porque os inimigos olharam para Neemias com o povo ali reconstruindo o muro e falaram assim, quem eles pensam que são? O que eles estão fazendo? Alguém já visitou alguma cidade fortificada? Alguém já teve essa oportunidade? Eu e a Dani, nós fomos numa cidade uma vez fortificada. É muito estranho, porque eram muros assim, nós temos foto de lá, mas eram muros Dani, tinha lugar que tinha 30 metros, porque o terreno era íngreme. Nós visitamos essa cidade. Nós andamos em volta da cidade, por cima do muro da cidade. E a Dani não andava do lado de cá, porque era quase que um abismo. Era muito muro e ainda tinha uma parte da montanha. E a parte de cá eram as casas, de dentro da cidade. Mas era o telhado das casas, né? A Dani andava do lado de cá porque era mais segura. A Dani odeia a altura. E aqui era muito alto. Mas a gente andava em cima do muro, um do lado do outro, e ainda tinha uma muretinha do meu lado aqui, dessa largura mais ou menos,
e uma muretinha do lado da Dani, né, Dani? Que era um pouco mais baixa, mas ainda dessa largura. Aquilo ali devia ter, quer ver, a muretinha aqui, eu aqui, a Dani aqui, mas a muretinha aqui, eu não sei quanto tem aqui. Mas esse espaço aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2 e alguma coisa. Vamos colocar 2 metros. Era um muro de 2 metros de largura, sem exagero, sem exagero. E a gente tirou muita foto lá, era uma coisa assim impressionante. E toda a cidade era murada. E a gente andava por cima desse muro, e aí, em alguns pontos tinham umas guaritas, né, Dani? Umas guaritas assim. Era uma cidade fortificada. E aí você descia para dentro da cidade, e aí tinha as portas da cidade, que não eram muitas, mas isso era nessa cidade fortificada. Aqui nós estamos falando de Jerusalém. Tem também tudo isso, toda essa questão das portas, o significado das portas, a reconstrução, a restauração dessas portas, tem tudo isso, né? Cada porta tem um significado, mas o muro representava a segurança de Jerusalém, representava a segurança. E aqui, no capítulo 4, você vê que, vamos ler aí, ó, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Ele estava vendo que o povo estava empenhado. Esses dias, acho que foi terça-feira que eu ministrei sobre isso. Alguém recebeu esse vídeo? Ninguém recebeu esse vídeo? Terça-feira passada eu ministrei. Foi terça que eu ministrei sobre Neemias? Da gente não perder o foco. Vamos, igreja, cadê vocês? Você não assistiu esse vídeo, Juninho? Meu Deus do céu, por que você não assistiu? Eu coloquei nos grupos lá, você que não viu. Está nos grupos da igreja. Não está público, tá? Não, tá na minha conta do YouTube, não está público, é só pelo link que você assiste. É clicando no link, mas está nos grupos lá de intercessão, de liderança, dos homens. Coloquei nos homens também, Lucas? Eu fui colocando nos grupos lá, né? E eu falei sobre não perder o foco. Porque os inimigos estavam olhando e falando assim: cara, esse povo está empenhado nessa obra. O povo está trabalhando sério. Eles querem terminar num só dia essa obra. Os inimigos começaram a falar isso. Fala aqui, ó. Será que vão restaurar o muro? Vão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedras desabe. Olha a raposa aí de novo. Que construam, deixa eles construírem. Basta que uma raposa suba nesse muro, que o muro vai desabar. Quem já viu um muro desabar com a raposa? Você já viu uma raposa? Se eu fosse pastor palestrante, eu ia falar assim: isso é uma raposa. Eu ia mostrar para vocês. Eu não faço. Eu não sei fazer, como é que chama? Slides. Eu não sei. A raposa é um bicho com as pernas magrelas. É um ser magrelo. Isso é uma raposa. Olha, para não perder a piada. Né? As perninhas finas assim, ó. É um bichinho magrinho, anda até meio curvadinho, porque ele não tem nem peso. Não tem nem peso. Por que você acha que Tobias falou isso? Ele estava fazendo referência a um pecado. Ele falou assim: viu, basta que o pecado deles apareça, basta que um pecado se apoie nesse muro, que tudo isso aí vai cair, que toda essa obra vai acabar, que tudo isso aí vai ser destruído. Basta um pecado. Os seus pecadinhos destroem a vinha, os seus pecadinhos derrubam as flores e não tem mais fruto. Tome cuidado com as raposinhas.
Para com isso, espanta essas raposinhas, amarra essas raposinhas, expulsem essas raposinhas da sua vinha. Tome cuidado, porque eu não sei se é nesse capítulo aqui, olha, eu leio tanto e nem sei, eu acho que é no capítulo 6. Isso, no capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que haviam reconstruído os muros e que não havia ficado nenhuma brecha. Não havia ficado nenhuma brecha. Muros sem brechas. Muro sem brecha. Se você for pegar todo o histórico de um muro de uma cidade fortificada, meu irmão, não é só brecha que não pode ter, não pode ter apoio para subir, tem um monte de regra para você construir um muro em volta de uma cidade. E eles olharam e viram que aquele muro não tinha brecha. Já no capítulo 6, eles estavam mais preocupados ainda. Falaram, mas o que está acontecendo? E acho que foi o capítulo 6 que eu ministrei, né? Deve ter sido. O que está acontecendo? Esses caras onde eles vão parar com essa construção? O que eles estão fazendo? E os inimigos começam a se levantar. E aí um vira e fala assim, basta que o pecado sente nesse muro, que isso daí vai cair. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Baste que o pecado chegue e esse muro vai desabar. Aquilo que protege, aquilo que preserva, aquilo que cuida, aquilo que cerca, desaba. Vamos continuar aí. Verso 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Verso 6. Neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Repete assim comigo, o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O povo estava dedicado à reconstrução desse muro. Eles chegaram ali à metade da altura do muro. O povo estava dedicado, totalmente dedicado ao trabalho. Verso 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado. Aqui fala de brecha de novo. Por que eu fui lá no capítulo 6? E que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Porque falaram assim, e agora? Os inimigos viram que as brechas estavam sendo fechadas. Os inimigos olharam e falaram assim, o quê? Você vai perdoar esse tranqueira? Você para. O quê? Você vai voltar para sua casa? Larga a mão. Olha para o teu salário, você já ganha bem. O quê? Você vai pedir perdão? O quê? Você vai confessar? Como que é? Você está jejuando pelo seu casamento? Você já jejuando pelos seus filhos? Você não vai viajar por causa da sua família. Como é que é? As brechas que você sempre deu, você não dá mais. Aquilo que fragilizava a proteção dos muros que cuidavam, que cercavam a tua família, essas fragilidades já não têm mais domínio na tua vida. Porque agora você volta direto para casa, agora você não mente mais, agora você não trai mais, agora você confessa seus pecados, agora você perdoa e pede perdão. Você é cúmplice, você jejua, você ora, você paga o preço. E os inimigos olham e falam assim, mas como assim, cara? Se você perdoar, nós vamos parar de sair junto. Se você perdoar, nós vamos perder o nosso negócio. Meu irmão, existe uma prioridade na minha vida. E a prioridade é a minha família. É isso que dá base. É isso que me estrutura para eu avançar. Sexta-feira eu estava em mais uma reunião com os pastores. Essa
essa reunião de sexta-feira foi muito pesada, muito pesada. Eu peço até que vocês orem por mim, por nós, claro, que envolve eu e a Dani, mas por mim, porque eu estou enfrentando algumas situações bem complicadas. E essa sexta-feira não foi diferente. E parte da reunião eu toquei no assunto de família. Eu preciso entender e ajudá-los nessa questão. Eu preciso. Meus irmãos, vocês não têm noção de como os pastores ficam perturbados quando se fala em família. Vocês não têm noção de como os pastores olham com péssimos olhos quando você fala de casamento, quando você fala de filhos. É muito complicado você ter que convencer líderes de que a família deles é o alicerce, é a base para que o ministério avance. Hoje eu tive uma reunião com o louvor e eu falei na frente de todos que estavam ali, falei, olha, vocês me perdoem, mas meu tratamento com o Pedro é assim, assim, assim. Aí eles ficaram olhando para mim e não precisam ficar assustados, porque vai piorar. E podem ficar tranquilos, porque o Pedro me entende. A Dani não me entende, mas o Pedro me entende. A Dani às vezes chega em mim e fala assim, você não está pegando pesado? E aí eu falo, acho que eu estou. Mas espere ele chorar. Ele não chora, ele engole seco. Pensa num menino que está sendo forjado no fogo. No fogo. Nós não temos mais tempo a perder. Eu não posso mais ficar bajulando, não, gente. Nós precisamos avançar. Nós precisamos fechar as brechas. Vamos fechar as brechas. Tem alguma coisa aí, Pedro? Tem alguma coisa errada aí? Tem que pedir perdão, vamos pedir perdão, vamos confessar, vamos acertar isso aí. Não vamos deixar a brecha não, mas nós vamos falar a verdade. Nós vamos viver a verdade. Nós vamos avançar apoiado na verdade. E a minha família é uma família sacerdotal. A sua família é uma família sacerdotal. Você precisa entender que a raposinha e os inimigos, eles estão tentando destruir você, a tua família, a tua história e o teu legado, porque se destruir você, destruir um legado que você pode deixar aqui, em nome do Senhor Jesus. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele, mas é através de você, apesar de você, é através de você. Precisa de um posicionamento. E o inimigo fica furioso, fala assim, estão fechando a brecha, eles se dão bem, eles se dão bem. Queridos, quando eu fui pedir perdão para o meu cunhado, eu perdi gente da igreja. Teve gente que chegou para mim e falou assim, pastor, eu não consigo ouvir você ministrar mais, porque eu não admito que você tenha ido pedir perdão para o seu cunhado. Eu falei, que demônio brabo. E por que o inimigo fica bravo com essas coisas? Estou falando sério. Por que o inimigo fica bravo com isso? Independente de quem tem razão, sabe por quê? Porque eu estou fechando brechas. Eu não vou deixar brechas. Deus virou para mim e falou assim, eu estava num tempo de adoração, eu sei que muitos já conhecem essa história, mas bem rápido, eu estava num tempo de adoração, Deus falou assim, deixa essa oferta aí. Porque eu tinha falado, Deus, recebe a minha adoração, que ela suba como uma oferta. E Deus falou assim, pode deixar essa oferta aí que eu não estou aceitando não. Deixa aí, vai se reconciliar. O quê? Eu não ter minha oferta aceita? Imediatamente eu fui, não perguntei para ninguém. Sabe por quê? Eu não devo satisfação para ninguém. Eu não perguntei para minha esposa. Já pensou se a minha esposa fala assim, não, calma, acho que não é assim. Eu ia ter que falar o que para ela? Atrás de mim, Satanás. E ela sabe o que eu falo. Falo ou não falo, Dani? Eu já falei. Pedi perdão, mas falei, porque tomei um susto. Eu falei, isso nada não. Para trás de mim, Satanás. Ela, o quê? Eu falei, não, calma. Não bate em mim, não. É que eu não gostei da sua resposta. Eu prefiro obedecer a Deus. E quando eu contei para ela
amou, aceitou e nós choramos, porque eu não posso deixar brecha. Eu não posso deixar brecha. Hoje eu sento com a minha irmã, eu converso por horas com ela, a gente dá risada, a gente até chora junto. Semana passada a gente estava chorando junto, choramos rapidinho. Mas a gente chora junto, não interessa. O inimigo fica furioso, por quê? Porque eu estou fechando brechas, eu estou pedindo perdão, eu estou me humilhando. Não interessa de quem é a culpa, quem tem moral, quem sai bem na história. Eu não vou deixar que nenhuma raposa tente atrapalhar isso que está acontecendo na minha vida. Eu não vou deixar. Meu irmão, você faz parte dessa história. Porque alguma coisa precisa acontecer na minha vida para transbordar nessa geração. Eu quero ser usado para transbordar nessa geração. E o inimigo fica furioso. Que velocidade é essa? Mas peraí, eu ranquei os caras de lá da Francisco Paula Leite. Não, mas peraí, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu estou benzão. Estou benzão. Semana passada fui lá achando que eu ia ministrar, fui ministrado. Ministrei? Ministrei. Foi bom? Bênção demais. Mas eu saí renovado, ou melhor, nós saímos de lá renovados. Renovados. Por quê? Porque eu sabia que essa semana seria complicado. Quando chegou sexta-feira de manhã, eu olhava e falava assim, Deus, o que o Senhor quer comigo? Eu cheguei em casa contando para a Dani algumas situações, porque eu tinha acordado muito cedo, eu acordei 5 horas da manhã, porque a gente tem um grupo online que a gente está se encontrando 5h30. Eu tinha acordado 5 horas da manhã, tinha dormido 2 horas da manhã, foi uma noite terrível, mas cheguei em casa, não tinha tempo de conversar muito com a Dani, mas falei, Dani, ora por mim. Ora por mim. Peguei uma bomba, um negócio complicadíssimo. Complicadíssimo. Mas não está dentro da minha casa. Nós estamos com as brechas fechadas. As portas estão restauradas. E a raposa, se ela vier, se ela montar em cima, ela vai descer, porque nada fica oculto, nós não vamos permitir isso. E eu quero ler aqui essa parte final, aqui, para a gente encerrar. Aí, no verso 8, eu devia até ter lido esse versículo antes, né? Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar o quê? Confusão. Olha para o teu irmão e fala assim, cuidado com a confusão. Olha para outra pessoa aí, mesmo que não seja da tua casa, fala assim, cuidado com a confusão. Olha para alguém que você não conhece aí, fala assim, cuidado com a confusão. Meu irmão, pensa numa turma que gosta de uma confusão. Ah, gosta, viu? Gosta. Gente, povo perturbado. Pastor, você viu o que aconteceu? Não vi. E eu sou meio lesado. Sou meio lesado, eu sou meio lerdo. Eu não sei, eu tenho um pouco de preguiça para essas coisas. Não porque fulano de tal falou isso, e eu acho que está fazendo isso, porque eu acho que vai fazer isso, e agora está planejando isso. Mas você acha tudo isso? Não, tenho quase certeza, seu maligno. Gente, eu recebo isso todo dia. Todo dia tem gente que chega para mim falando, não, porque fulano de tal, eu acho que ele fez isso, e ele está fazendo isso por causa disso, disso e disso. Olha, pastor, tenho certeza, quase certeza. Meu irmão, já se perdeu. E aí quando você fofoca, a quase certeza vira mentira, porque não funciona. Não funciona, tem gente que gosta de confusão. Tem gente que gosta de confusão. Eu uso as redes sociais, eu uso, não é redes sociais, é o Instagram. Eu posto algumas coisas lá. Mas sabe para que eu uso de verdade? Para rir. Eu uso para rir. E aí as pessoas usam para me perturbar. Pastor, você viu que fulano de tal postou? Eu não vi. E você acredita? Eu falei, não acredito. Eu nem vejo. Eu uso para rir e compartilhar reels com a Júlia. Às vezes eu compartilho alguma coisa com a Dani, com o Pedro, com a Gi, mas eu e a Júlia, nós somos um do outro. É um compartilhando com o outro.
E às vezes a gente vai na madrugada. A Dani está dormindo, o Ícaro está dormindo, o que a gente faz? Eu mando para ela manda para mim, a gente fica rindo. Não é a madrugada toda, né? Mas boa parte da madrugada. Ela está amamentando, eu não, eu estou rindo sozinho lá. Mas tem gente que usa para ficar nervoso. Tem gente que usa para falar assim, ai, tá vendo? Eu tenho certeza. Começa a ser influenciado. E as raposinhas vão lá e começam a destruir a vinha. Começa a arrancar as flores. Aquilo que era paz vira tribulação. O inimigo, ele não precisa te destruir. Basta ele gerar confusão na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Ele não precisa te matar. Ele gerando confusão, ele tira o teu foco da grande obra, que é a restauração dos muros da tua família, na tua casa. Ele tirando o foco, tirando o teu foco, te distraindo, gerando uma confusão, já está bom demais. Eles planejaram o quê? Atacar Jerusalém e causar o quê? Confusão. Confusão. Mal entendido. Mal entendido. Hoje eu compartilhei um Reels com a Dani. Não sei nem se ela viu, né? Eu tenho dificuldade de entendimento das coisas. Não é que eu não ouço. Eu ouço, mas eu não entendo. E se a pessoa não falar olhando para mim, eu entendo tudo errado. E hoje eu vi um Reels. Você viu esse Reels que eu te passei, Dani? É ou não é a minha realidade aquilo ali? A Dani está balançando a cabeça porque ela fala assim, só eu sei o que eu sofro com isso. E aí a Dani, às vezes, ela está falando, ela vai pegar um copo. Não, você viu o que aconteceu lá ontem? Eu falo, você falou comigo? Ela fala, falei. Mas o que você falou? Você não ouviu? Eu falei, não, eu ouvi, mas você falou virada para lá e não estava virada para mim. E junta carência com um monte de coisa. Fala olhando nos meus olhos. Eu quero ler seus lábios. Sabe, eu entendo tudo errado. Entendo tudo errado. Mas se existe alguma coisa que vai dar confusão e pode partir de você, a solução disso, meu irmão, no que depender de vós, é Bíblia, tenha paz com todos. É falando olhando nos olhos, então nós vamos falar olhando nos olhos. Não gosta de que o chinelo fique jogado, não deixa o chinelo jogado. A bendita ou maldita toalha molhada na cama, não deixa isso, toma cuidado com isso. No que depender de vós, tenha paz com todos, porque qualquer tipo de confusão é um pelo para destruir teu relacionamento, para deixar você dormir virado, e com bico. O inimigo, ele quer causar confusão. Eles ali tentaram atacar, planejaram para atacar Jerusalém e causar confusão. Verso 9, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Verso 10, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais força, ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Olha o plano do inimigo. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Olha o alerta, olha o alerta. O inimigo está ao nosso derredor. Para onde você virar, o inimigo quer te destruir, o inimigo quer te pegar. Fica esperto, ora. Como disse aqui no verso 10, no verso 9, ore a Deus, para que Ele coloque guardas, porque o inimigo quer te destruir, para onde você virar o inimigo vai atacar. Verso 13, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Verso 14, fiz uma rápida inspeção, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por quem? Fala mais alto aí, lutem por quem? Por quem mais? Por quem mais? Por quem mais? E por quem mais? Não baixe a guarda. A nossa obra, aquilo que nós fazemos, tudo isso que nós estamos vivendo, todo o nosso trabalho, como diz lá em Coríntios, nosso trabalho não é em vão,
Não é em vão, seja uma portaria, seja uma limpeza, seja um louvor, uma adoração, uma intercessão, seja qual for, saiba que tudo isso faz parte da tua família, faz parte do cuidado de Deus com a sua casa. Meu irmão, se posiciona aí no muro, se posiciona na igreja, se posiciona no ministério, faça a tua obra, faça com excelência, cuide aí desse trecho que foi colocado, lute pelos seus filhos, lute pelas suas filhas, lute pela sua esposa, pelas suas mulheres, pela sua mulher, pelo seu marido, lute pelas suas casas, pelos seus irmãos. Você não foi colocado aqui à toa, nós não estamos falando sobre família à toa, nós estamos falando algo que vai trazer um impacto no inferno. A sua consagração, a sua entrega, a sua busca, a sua santidade. Isso que você está fazendo com as raposinhas e com essa raposa, o que você está fazendo com o muro, fechando as brechas, é um impacto no inferno. O inimigo fica furioso, o inimigo quer te atacar, ele quer destruir seu casamento, ele quer destruir seu relacionamento com os seus filhos, quer destruir o seu relacionamento com o seu irmão, ele quer atrapalhar o teu relacionamento com os seus pais, ele quer causar divisão. Ele fica furioso, ele quer causar essa confusão, ele não aguenta isso, porque as brechas estão sendo tapadas, e mesmo que o muro não esteja terminado, mesmo que não esteja com proteção total, nós dividimos ali, vamos trabalhar direitinho, e você vai lutar. Sabe por quem? Sabe por quem que você faz a obra? Pela sua família. Ninguém está falando aqui para você, lute pelo povo do Piauí, lute pelo povo do Haiti, lute pelo povo do Iraque. Não, lute pela sua família, lute pelos seus irmãos, lute pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelo seu marido, pela sua esposa. Lute pelo seu lar, pela sua casa, faça um trabalho de excelência, faça a obra com excelência, que tiver que pedir perdão, peça perdão, que tiver que confessar, confesse, o nível de arrependimento que você deve ter, se arrependa, obedeça, não deixe as raposinhas entrarem aí, nenhuma raposa vai derrubar esse muro que você está levantando em nome de Jesus, nenhum pecado, porque você já está sendo avisado, para todo lado que você virar, o inimigo está te atacando. Presta atenção, está entre aspas aqui, eles nos alertaram, para todo lado que você virar, para onde você virar, o inimigo está te atacando. Para de historinha que não tem nada a ver, ah não, isso aqui não tem nada a ver, não, esse lugar não tem nada a ver, não, essa série não tem nada a ver, esse filme não tem nada a ver, não, meu irmão, o inimigo, o diabo, está ao nosso derredor. Ele está esperando uma oportunidade para entrar e te destruir. Ele está esperando uma oportunidade para te destruir. Para qualquer lado que você virar, ele vai estar ali para te destruir. Mas nós oramos a Deus. E hoje nós vamos fazer isso. E ele vai colocar guardas. Mas não é só ele colocando guardas. Nós também vamos trabalhar. Nós vamos arregaçar a manga, nós vamos trabalhar e nós vamos lutar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais. Nós vamos lutar pelo nosso cônjuge. Você vai lutar por eles. Você vai lutar. E aqueles que eram inimigos olharão para você e falarão assim, deu certo. A palavra de Deus em Salmo 120 e 6. Fique em pé. Isso eu quero um outro momento. Mas eu quero que você entenda. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Verso 3, sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Se dirão entre as nações, outros povos olharão para nós, olharão para você e dirão,
o Senhor fez grandes coisas por este povo. As pessoas, os seus vizinhos olharão para você e falarão assim: não é que esse muro subiu? Não é que houve perdão? Ah, o dia que souberem disso, pois bem, já soube. Houve perdão, reconciliação, restauração. O muro subiu, não tem brecha. A raposa nem alcança mais para subir nesse muro, porque agora esse muro está alto. Não tem mais pecado. Não tem mais brecha. O Senhor colocou guardas de dia e de noite para proteger. E nós estamos lutando. Se precisar, vamos lutar pela nossa família. Nós vamos lutar. Não vamos baixar a guarda. As pessoas olharão de fora e falarão: grandes coisas o Senhor fez a esses. Grandes coisas o Senhor fez a esses. E aí nós declararemos o quê? Repete comigo: sim. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Olha para o teu irmão e fala assim: grandes coisas o Senhor fez por nós. Fala com um pouco mais de fé que Ele fez. Fala assim: grandes coisas o Senhor fez por nós. A segunda parte desse salmo, é por isso que é um outro contexto. É um outro contexto. Mas a segunda parte desse salmo diz assim, né? Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Era um outro momento, era uma outra situação, né? Também de cativos eles estavam, mas aí chegou o momento deles orarem. Quando eles voltaram para casa, voltaram para a terra, falaram assim: Senhor, nos restaura agora, nos restaura. E essa é a palavra profética. Meu irmão, a sua semente não é em vão. Olha aqui para mim, a sua semente não é em vão. A sua confissão, o seu perdão, a sua humilhação, a sua mansidão, a paz que você promove dentro da sua casa não é em vão. Você pode estar semeando essa paz com lágrima, você pode estar se humilhando com lágrima, você pode estar perdoando com lágrima, mas você voltará com feixes dessa colheita, porque o inimigo não vai destruir a flor, ele não vai derrubar a flor, o fruto virá e você vai voltar com o fruto, celebrando o Senhor em nome de Jesus. A sua família faz parte disso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Existe sim um propósito de Deus com a sua casa. Existe sim um propósito de Deus com a sua família. Existe algo muito maior. Presta atenção. Existe algo muito maior que Deus quer fazer do que aquilo que o diabo está fazendo. É muito maior. É óbvio que é muito melhor. Talvez não seja tão rápido. Porque o diabo faz mal feito, ele faz errado, por isso que ele faz rápido. Mas é passageiro. O que Deus está fazendo, o que Deus quer mostrar é eterno. Feche seus olhos e comece a falar para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero me dispor à reconstrução desses muros. Eu quero trabalhar a ponto de fechar todas as brechas. Fechar todas as brechas. Eu quero fechar todas as brechas. Se eu tiver que pedir perdão por alguma coisa, se eu tiver que confessar alguma coisa, se eu tiver que perdoar alguma coisa, se eu tiver que me calar, eu só não posso parar de lutar, porque o que eu estou fazendo é pelos meus irmãos, é pelos meus filhos, é pelo meu cônjuge. Eu não vou parar de lutar. Eu não vou dar atenção para a confusão que o inimigo está tentando causar. A obra é muito grande. A obra é muito grande.
Nós não podemos perder o foco, a obra é muito grande, o trabalho é muito grande, envolve a nossa família, envolve a nossa casa, envolve o nosso lar, a obra é muito grande. Meu irmão, eu não sei o que o Senhor está colocando no seu coração. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. A palavra nos diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito sério. Ele é justo e virá juízo sobre isso. E construir muro com brecha é roubada. Aí com seus olhos fechados, deixa o Espírito Santo trabalhar, te convencer. Está errado. Você sabe que está errado. Está fora, você sabe que está fora. O Espírito Santo está te mostrando o que você deve fazer. Às vezes, para fechar uma brecha, tem que quebrar em volta, tem que tirar o que já foi construído em cima. Tem que desmanchar para consertar e arrumar de novo. Pode parar, pode parar. Não deixa o orgulho te dominar, não. Deixa o orgulho te dominar, não. Teu orgulho destrói sua família, teu orgulho destrói seu ministério. O orgulho precede a queda. Feche os teus olhos e fala assim: Senhor, tira de mim isso. Tira de mim isso. Me ajuda. Existem brechas a serem tapadas. Existem brechas. Essa semana você fechará as brechas. Domingo que vem já é outro mês. Domingo que vem nós entramos em outubro. Nós temos ainda essa última semana de setembro e já na primavera. As flores estão aí, já estamos na primavera. Para. Se livra dessas raposinhas. Se livra dessas raposinhas. O inimigo está falando, o inimigo está anunciando que basta um pecado e seu muro vai cair. Não vai ter pecado, não vai ter raposa no meu muro, não. Não vai ter raposa no meu muro. O inimigo está tentando causar confusão. Senhor, coloque guardas, ajuda-nos. Para onde viramos, o inimigo está nos atacando. Mas nós vamos lutar pela nossa família. Nós vamos lutar. Nós levantaremos um muro sem brechas. Levantaremos um muro sem brechas. Ajuda-nos, Senhor.